você se refere não são só os índios, são aquelas pessoas que habitam ali ribeirinhas e todas aquelas que optaram por morar no meio da floresta. Olha, eu vou te contar rapidamente a história da Flona Jamanchim, que dizem que é onde todo mundo fez aquele tal do Dia do Fogo, né? Que foi chamado aí pelo WhatsApp para todo mundo atear fogo na floresta. A Floresta Nacional do Jamanchim, ela fica no sul do Pará, logo depois da divisa ali com o Mato Grosso, Serra do Cachimbo ali. E essa floresta tem 1.300.000 hectares. Foi criada na época da ministra Marina Silva e foi criada sem estudos técnicos de onde deveria passar aquela divisa. Dentro desta floresta nacional que foi criada e que deveria ser desapropriada, tem centenas de produtores rurais que foram incentivados para lá. Quando abriu a CABR-163, o Plano de Integração Nacional, que dizia integrar para não entregar, levou essas pessoas até lá. Eles ganharam um título provisório do INCRA e eles ganhariam o definitivo se eles desmatassem a metade da terra que eles ganharam. Essas pessoas não são criminosas. Elas foram para lá em busca de um incentivo dado pelo governo. Pois bem, foi criado lá na época da Marina Silva, 2006. Se demonstrou, eu advogo para aquelas pessoas, se demonstrou que era inadequada essa criação, que toda aquela área poderia diminuir em 300.000 hectares, que tiraria a parte produtiva, que teve incentivo para ir para lá. A Flona ainda continuaria com 1 milhão de hectares. E seria justo para todo mundo, se preservaria a floresta e deixaria que os produtores incentivados continuassem produzindo. 10 anos de trabalho. Quando você cria uma unidade de conservação, pode criar por decreto, mas para desafetar a área tem que ser por lei. Pois foi feita a lei, foi discutida no Congresso Nacional, passou na Câmara dos Deputados, passou no Senado Federal, as pessoas se convenceram de que aquilo era o melhor a fazer. E quando isso foi para a sanção do então presidente Temer, a Gisele Bündchen foi para a ONU e disse que estavam diminuindo as áreas protegidas da Amazônia. E com base no discurso de uma modelo internacional que mora fora do país, o presidente vetou o projeto. Então, o que nós precisamos é seriedade para dizer o seguinte: o que nós queremos fazer no nosso país, quem são as pessoas que estão na Amazônia, escolheram viver lá ou foram incentivadas para ir até lá? E quais são as alternativas para que elas tenham saída econômica para não pressionar a floresta? Porque aí sim o desmatamento acaba. Poxa, então eu acho que está tudo muito claro agora, né? Você deixou aqui um perfil, um plano de ataque, solução, né? De solução de e de ataque a todas essas situações. Então, o que está faltando realmente é uma comunicação melhor do que está sendo feito, do que pode ser feito, do que precisa ser feito. O plano tem que existir. E o que precisa é a gente parar de tratar romanticamente o meio ambiente, saber que o meio ambiente tem um componente econômico envolvido com ele e que a preservação vai exigir isso. Eu tive agora a notícia de que na Frente Parlamentar da Agropecuária foi discutido que vão se colocar à votação essa semana ainda o projeto de pagamento por serviço ambiental. E aí sim, você vai entender quem está protegendo e essa pessoa vai receber para proteger. É óbvio que se tiver o componente econômico aí, a gente consegue preservar. Então, o que falta? Melhorar a nossa comunicação. Falta, claro, efetividade na causa, né? Dar alternativa econômica para essas pessoas do norte do país. Acabar um pouco com essa hipocrisia de que vai haver altruísmo na conservação ambiental. De fato, não vai, tem que ter esse viés econômico. E, por fim, eu acho que a solução é que haja efetividade na fiscalização e punição exemplar. Pegou um desmatamento ilegal, pegou um incêndio criminoso, tem punição na lei. Existe uma lei, que é a Lei 9605, a Lei de Crimes Ambientais, que prevê, inclusive, pena de prisão para esses criminosos do meio ambiente. Então, vamos aplicá-la com rigor. Samanta, para a gente encerrar, eu não poderia deixar de tocar num assunto que o presidente Bolsonaro tocou e outros tantos, o ministro Ricardo Salles também falou a respeito, do interesse do Macron nessa discussão toda e até de querer proteger os seus produtores internos, né, os seus fazendeiros, né? Há isso mesmo? Será que seria essa uma das discussões?
Nelson, eu fico pensando o seguinte, por que a França nunca se preocupou com os desmatamentos? Por que a França nunca contribuiu de forma econômica conosco? Por que a França nunca participou dessa discussão e só passou a participar da discussão no momento em que o Mercosul assinou um acordo de livre comércio, um acordo efetivamente comercial com a União Europeia, que vai mexer com a competitividade deles, com os preços deles, com a possibilidade de entrar no mercado e com uma forma mais sustentável do que a deles de produção. Então, eu não consigo entender a política de um país, embora não fosse o Macron o presidente antes, eu não consigo entender a política de um país que tem a postura de agora se tornar o maior ambientalista, quando antes não tinha essa postura, mas justamente agora que somos uma ameaça econômica ao mercado e à produção da França. Eu entendo que sim, é um interesse comercial, porque senão tinha havido uma outra postura, né? Ele tentou levar para o G7 a exclusão, ele foi até explícito, ele tentou levar para o G7 a proposta de exclusão do Brasil do acordo com a União Europeia. E a Angela Merkel é que foi ponderada na situação e disse que não, né? Porque ela tinha conversado com o presidente Jair Bolsonaro já lá no G20. Então, ele havia explicado para ela o que estava acontecendo no Brasil, ela tinha questionado a respeito do desmatamento, independente da mídia, e a gente precisa ter um pouco mais de brasileiros falando bem do Brasil, né, com fundamento, mas independente de tudo isso, ela entendeu o problema e ela foi o grande pivô da permanência do Brasil no acordo, mesmo que o presidente da França tenha saído contrariado. E essa reunião de hoje foi bastante interessante com os governadores, que deu para saber o ponto de vista de cada um deles, né? Como eles veem o desmatamento, a queimada. Até o governador do Mato Grosso disse que toda essa imagem está sendo muito ruim, porque eles não fazem nada, não há um desmatamento como está sendo, e as queimadas, né, elas são naturais. Elas estão dentro da média, como eu disse, como o INPE já mostrou, como a NASA ratifica, porque a NASA também tem o histórico de queimadas. E uma coisa interessante dessa reunião com os governadores foi que, assim, a gente trazendo um resumo de tudo, é muito rico até, eu gostaria que as pessoas assistissem, né? Busquem isso para assistir, mas se a gente pudesse tirar um extrato de tudo isso, o extrato é o seguinte: nós estamos engessados por causa de políticas ambientais que não protegem esses criminosos, que não protegem o produtor, mas protegem os criminosos. Nós precisamos de órgãos ambientais mais aparelhados, precisamos de dinheiro para que o órgão ambiental tenha efetivo de pessoal, equipamento, possa chegar no problema. E nós não temos alternativa econômica. Então, se tiver um investimento efetivo em fiscalização e a alternativa econômica aos estados, que muitos deles já oferecem essas alternativas como proposta ao presidente de política a ser desenvolvida, a gente resolve o problema. E como que vai ter mais efetivo de fiscalização? Por que não usar o Fundo Amazônia para isso? O efetivo de fiscalização vai combater o ilegal, porque ao legal não interessa, como eu falei aqui, fazer a irregularidade, né? Colocar fogo na mata para o produtor de boi é ruim, porque o boi respira aquilo e ele vai ter um problema no ganho de peso. Para o produtor de grão é ruim, porque essa cinza se deposita na folha, atrapalha a fotossíntese e não desenvolve a planta. Para todo mundo é ruim. Para quem é bom? É bom para aquele que está querendo grilar as áreas. E como se combate grilagem? Isso não é um problema ambiental, isso é um problema de polícia. Então, aí a grilagem, o grileiro, o criminoso, o piromaníaco, isso tudo é problema de polícia, não é problema ambiental. A gente precisa tirar esse extrato direitinho. Samantha Pineda, muito obrigado mais uma vez por nos atender aqui, trazer todas essas explicações. Acho que a gente conseguiu discorrer bastante a respeito de todos os assuntos e tirar algumas dúvidas que eu acho pertinentes e importantes. Eu também acho. Muito obrigada pelo espaço e parabéns pela iniciativa, Nelson. Obrigado a você também. Até uma próxima.